essa é a agenda do presidente Lula hoje. Só tem uma agenda. É a crise. Uma crise, gente, no governo. Só tem hoje a reunião às 14 horas. E o Haddad entrou pelo cano. Não vai ter reunião só de Haddad e Tebet com Lula, não. No máximo estava entrando o Rui Costa e os assessores deles. Não, o presidente Lula convocou, está convocado na reunião hoje. Olha quem vai estar. O Alckmin, que já entrou ontem na jogada também. O Alckmin, que já entrou ontem na jogada. O Rui Costa, o Fernando Haddad. Deixa eu ver se a Simone tá assim. Tá a Simone Tebet, está a Esther Dweck, eram as duas que estavam junto com o Haddad tentando arrancar o pacote da austeridade. Né? E aí, quem mais vai estar? O ministro da Educação, Camilo Santana, que tem resistido bravamente ao pacote, da mesma maneira como Luiz Marinho, que ameaçou demissão, se o pacote sair desta maneira. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela está mais silenciosa. Depois, o Paulo Pimenta, quietinho também. E aí, a Miriam Belchior, que é a secretária executiva da Casa Civil, tem estado em todas as reuniões. E aí, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, que era considerado um economista progressista, mas tem sancionado e tem sido um dos articuladores dessa política de austeridade da equipe econômica, e o secretário especial de análises governamentais da Casa Civil, Bruno Moretti. Estão faltando dois importantes ministros nesta reunião. O Wellington Dias, porque afinal, com ele, sob o ministério dele, repousa o programa do Bolsa Família, e está faltando também o Lupe, né? O Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, presidente licenciado do PDT, ministro da Previdência. Então, debaixo dele está o BPC e estão os aposentados. Lamentável a ausência dos dois, especialmente do Carlos Lupe, que não tem papas na língua e está trombando, de fato, né, abertamente com a equipe econômica. Quem tem sido ao lado, né, do Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, são os dois que têm trombado de maneira mais assertiva com Haddad e seu pacote. Então, o que aconteceu ontem? Ontem teve a reunião do Lula, que chamou o Alckmin. A ideia tinha sido divulgado de manhã que seria só uma reunião do Lula com Haddad, com Simone Tebet, com Esther Dweck, com o Rui Costa, que está em todas, e as suas equipes para fechar o pacote. O Haddad, inclusive, anunciou isso, lembra-se? Na quarta-feira ele deu uma entrevista dizendo: quinta-feira tem reunião para fechar o pacote. Aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido na segunda. Lá pelas tantas, não. Só nós aqui não dá. E aí foram chamados de novo os ministros das áreas sociais para a reunião. Durou 8 horas. 8 horas. O que era para ser uma reunião de 1h30, na agenda do presidente Lula, que tinha sido divulgado ontem, era 1h30, 2 horas no máximo, para fechar o tal do pacote do Haddad, virou uma reunião de 8 horas, não teve ninguém falou nada, está uma crise brutal no governo, brutal, é a maior crise interna do governo Lula até agora, e foi convocada nova reunião para hoje, que é essa que eu mostrei para vocês, que vai começar às 2 da tarde, sem hora para terminar, tá? E aí o que aconteceu isso foi, os ministros das áreas sociais travaram um embate duro, estão havendo confrontações duras nos bastidores entre os ministros das áreas sociais e Fernando Haddad e sua equipe. Especialmente desse que vocês estão vendo aí, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que por sinal vai estar hoje no fórum 11h30, vamos ver se ele, on the records, vai revelar o que está acontecendo lá, ou se vai ficar numa posição mais diplomática. Ele vai estar hoje meio-dia, no 11h30, e depois vai para essa reunião lá no Palácio. E o Carlos Lupe, são os dois que estão mais abertamente trombando. O Camilo Santana também. Camilo Santana também. Quem está numa posição mais discreta é a Nízia e é o Wellington Dias. O Wellington Dias está articulando no bastidor. Está articulando no bastidor. O Carlos diz: Mauro, a crise é autoimposta. O governo inventou o novo teto de gasto e agora o pacote antipobre. É claro. Não, é evidente. Eu não estou passando pano nem para o presidente Lula. O presidente Lula topou esse pacote. O presidente Lula tem responsabilidade política. O presidente Lula não é inocente.
Ele aprovou o pacote, aprovou o teto de gastos. Mas agora ele tem uma sensibilidade política que o Haddad não tem, né? Que o Haddad não tem. O Haddad vai botar fogo no país. Se aprovasse o pacote que o Haddad queria, primeiro que nem ser aprovado no Congresso. Estou dizendo, a extrema-direita, com uma boa parte do Centrão, ia sapatear na cara do governo Lula no Congresso Nacional contra o pacote de maldades. É de uma ignorância política sobre o processo político-social absurdo. Né? O Haddad ia incendiar o país com esse pacote. E o presidente Lula, segurou o pacote. Ronaldo Santos aqui dizendo: é incrível como o Mauro adota o discurso da mídia golpista quando se trata de uma discussão dentro do governo de um assunto importante, chamando uma discussão democrática de crise. Querido, Ronaldo, não tem discussão democrática nenhuma. O Haddad tentou empurrar esse pacote goela abaixo do governo e da sociedade brasileira, em articulação com os banqueiros. Não tem nada de discussão democrática. É, de fato, uma grande crise no governo. Por sinal, eu não vi ninguém na mídia liberal falando que está uma crise no governo. Não vi ninguém falando. O que eu vou contar aqui não saiu na mídia. Vamos embora, que eu vou contar os detalhes dessa história. Então, o que nós tivemos ao longo da semana, especialmente nos últimos dias? É essa confrontação aberta dos ministros da área social com o projeto do Haddad. Né? O Lupe deu 2 entrevistas, uma para o Globo, outra para a Folha, dizendo isso: se houver cortes em direitos, não tenho como ficar no governo. Isso não tem nada de discussão democrática, não. Isso é trombada, é crise. Ele avisando, se o Haddad fizer o que ele está querendo, eu caio fora do governo. Quem já tinha feito isso antes dele era o ministro do Trabalho, que ameaçando demissão se houver cortes nos gastos trabalhistas, que era a intenção da equipe do Haddad. Não só eles. O Camilo Santana criticou também abertamente a flexibilização do piso da educação, ou seja, o fim da vinculação constitucional dos gastos para a educação e para a saúde, dizendo o seguinte: estou fora. Né? Que o Haddad não fique chateado, mas eu não vou participar deste processo de liquidar com a educação e a saúde do país. Então, também o Wellington Dias mais discreto, o Wellington Dias mais no bastidor, e ele saiu dizendo: não vai ter corte do BPC no Bolsa Família, ou seja, tentando criar um constrangimento. O Renato diz aqui: Mauro, mínimos da saúde e educação são incompatíveis com o arcabouço fiscal. Se não tiver cortes agora, logo volta à tona. Sem dúvida, tem total razão. Temos que lutar para derrubar o arcabouço do Haddad e Lula. É isso aí. A única saída, a salvação do governo Lula, só que para fazer isso vai contratar uma crise brutal, não com seus ministros, vai contratar uma crise brutal com a Faria Lima, com o sistema financeiro, aliado de Haddad, acabar com o arcabouço fiscal. Não tem outra solução para o governo. O arcabouço fiscal, o que nós estamos assistindo hoje, essa história estava escrita lá atrás. Nós avisamos aqui em março do ano passado. Os economistas de esquerda, desde março do ano passado, os economistas de esquerda estavam avisando que iam chegar nessa situação. E o Haddad dizia que era todo mundo ignorante, que nem sabia nada. Vários comentaristas progressistas dizendo que essa crítica à esquerda era uma crítica juvenil. Daí, não foi falta de aviso que isto ia acabar chegando, né? Que íamos chegar nessa situação. E a coisa explodiu para fora do governo. O Zé Dirceu ontem saiu a público também. E digo para vocês, isso está crescendo no PT, a esquerda do PT, tá? A direita do PT, uma boa parte da direção do PT concorda com o Haddad. Mas a Gleisi, que não está atacando ainda o Haddad abertamente, mas nos bastidores está atacando muito fortemente, outras lideranças mais à esquerda do PT também. E ontem o Zé Dirceu saiu a público.
para dizer que essa discussão sobre os gastos tem que sair do Palácio, que não dá para ficar nessa discussão só entre Lula e Haddad, ou entre Lula e os seus ministros. Tem que envolver a sociedade, tem que debater com os trabalhadores, tem que cobrar participação dos setores que apoiaram Lula nas eleições e que tem que falar o óbvio, tem que taxar o rico e não cortar o dos pobres. Isso o Haddad se recusa a fazer. O Haddad e o governo boicotaram a proposta de implementar já a taxação sobre grandes fortunas, que foi derrotada na Câmara na semana passada. A liderança do governo liberou, que é para quem quisesse, fizesse o que quisesse, claro, falou, ó, pode votar contra, não tem problema nenhum. E o que o Zé Dirceu está dizendo é o seguinte, vamos parar com essa história de que é só cortar e cortar. Tem que ir para cima dos ricos. Tem que ir para cima dos ricos. Gisele está dizendo aqui que o PSOL também se posicionou, não é bem assim, lamentavelmente. Na reunião da executiva do PSOL, que aconteceu na segunda-feira, por influência do Guilherme Boulos, que é a força dominante no PSOL, decidiu que o PSOL vai ficar quietinho também, só vai se posicionar, olha só, depois que o governo mandar os projetos. Então, o PSOL está fora do debate, está ausente do debate por essa adesão que o campo majoritário do PSOL, dominado pelo Guilherme Boulos, fez ao lulismo. Mas nessa altura do campeonato, nem o lulismo está unificado em torno do pacote. As centrais sindicais se posicionaram ontem também, tá? Então, ontem foi revelada uma carta das centrais sindicais ao presidente Lula contra o pacote de Haddad, né? Então, eles enviaram a carta terça-feira para o presidente Lula, pedindo esclarecimentos sobre os impactos do ajuste pretendido pelo Haddad sobre as políticas de proteção aos trabalhadores. A carta foi assinada pela CUT, vinha em silêncio até agora, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, a UGT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, que é hegemonizada pelo PCdoB, a nova Central Sindical de Trabalhadores, NCST, e a Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. E lá do Rio Grande do Sul, inclusive, saiu uma nota duríssima da CUT do Rio Grande do Sul. Se o Brasil cresce e a arrecadação também, por que reduzir direitos? Presidente Lula, defendemos outro caminho. Então tá aí, né? Para quem vinha dizendo, vocês estão criticando, vocês só atrapalham, vocês são contra o governo. Não somos contra o governo, somos a favor do governo. Somos contra um governo com política neoliberal. Tá aí, né? É um levante das centrais sindicais, Zé Dirceu e outras lideranças do PT, né? E até os ministros da área social realizando um verdadeiro levante contra o aprofundamento da política neoliberal de Fernando Haddad. Bom, deixa eu contar para vocês qual é a história. Como eu disse ontem, a grande coisa do jornalismo é narrar. A Gisele está dizendo que a Paula, que é a presidenta do... Será que é a presidenta? Fizeram notas, pelo menos... Não. Então, tem setores do PSOL que estão se levantando contra, mas o PSOL, como partido, não se posicionou, lamentavelmente. Mas tem parlamentares da esquerda do PSOL que também estão se posicionando. Sâmia Bonfim, a Paula, a Paula, vamos falar sobre ela aqui, não a presidenta do PSOL, a Paula, deputada estadual lá de São Paulo, de fato está se posicionando. Vou contar vou contar como é que é esse processo da articulação de Haddad com os banqueiros, com a Faria Lima, para tentar arrancar um pacote de austeridade que nem mesmo nos governos Temer e Bolsonaro se conseguiu. Para manter de pé o teto de gastos, que nessa altura do campeonato está caindo aos pedaços, não vai conseguir déficit zero, cai fora, esquece, não tem déficit zero, é impossível fazer déficit zero, não vai fazer. Não é? Então, vou pegar o dia a dia. Um momento crucial nesta ofensiva para tentar arrancar o pacote de austeridade foi a entrevista
que Fernando Haddad deu lá em 14 de outubro a Mônica Bergamo. Vamos lembrar, ele deu uma entrevista, olha a insensibilidade política, deu uma entrevista às vésperas do segundo turno. Estava nem aí para o que estava acontecendo na eleição. Nem aí. Total desprezo pelo processo político, eleitoral, democrático do país. E aí deu uma entrevista para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que explodiu com uma bomba. Isso dia 14 de outubro, lembra? Nessa entrevista, ele abre a entrevista com essa confissão chocante, né? Isso aqui é palavra dele, textual. A Faria Lima está, com razão, preocupada com a dinâmica do gasto daqui para frente. É legítimo considerar isso com seriedade. Ele transformou a Faria Lima numa interlocutora de respeito, uma interlocutora fundamental, na verdade, a interlocutora crucial para o Ministério da Fazenda e o seu programa. Tá aqui a Gisele, eu não vi essa nota, então obrigado. A Paula Coradi, que é a presidenta do PSOL, e o Juliano Medeiros publicaram que a base do governo não foi chamada para debater o pacote. Não, o Haddad não chamou ninguém. O Haddad achou que ia arrancar isso na marra, na marra. Então, ele faz essa declaração e, inclusive, ele apresenta já o programa. Qual era a intenção dele? As pessoas falam, o Haddad nunca falou isso, está na entrevista, gente. Pelo amor de Deus, olha aqui. O que o senhor está falando com o Lula, e o que o senhor está falando com o Lula? Fala o seguinte, o mercado está entendendo que a soma das partes, o mercado, o que ele diz ao mercado tem razão. O mercado está entendendo que a soma das partes, salário mínimo, né, aumento real do salário mínimo, saúde, educação e BPC é maior do que o todo. Ou seja, vai chegar uma hora em que esse limite de 2,5% de crescimento das despesas em relação ao PIB, que é a regra do teto de gastos, não vai ser respeitado. Ainda que a Receita responda, o arcabouço fiscal não vai funcionar se a despesa não estiver limitada. Eu falo para o presidente exatamente o que estou falando para você. Ou seja, ele está dizendo, olha a frase dele, o mercado está entendendo o quê? E aí eu falo para o presidente o que o mercado está entendendo. Ele diz isso abertamente, abertamente. Então que precisa ajustar a despesa. Ele não abre a boca para falar de taxar dividendo, de acabar com os subsídios para as empresas, de taxar grandes fortunas. É cortar as despesas com os pobres do país. Nós precisamos enfrentar essa questão para as pessoas enxergarem que a soma das partes vai cabendo toda, ele assume para si. O que ele mesmo diz que é o discurso do mercado, que é o discurso da Faria Lima. Olha isso aqui. Que gastos são imexíveis para o presidente Lula? Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Não existe tabu para a área técnica. Ou seja, pode cortar tudo. Vale tudo. Mas não posso antecipar a avaliação que ele está fazendo. Ele conhece o contexto e está atento. Está com isso na cabeça. Lula tem um plano de governo, tem um plano para o Brasil. Ele é comprometido com o país. E aí ele vai dizer, nós estabelecemos um teto de gastos determinando que a despesa não pode crescer acima de 70% da receita e dentro do limite de 2,5%. A diferença vai recompor contas públicas. O que ele deu a entender lá é que ele já tinha arrancado do Lula a aprovação para o pacote. E ele já antecipou quais eram as medidas. Pau no salário mínimo, pau no piso constitucional, no vínculo constitucional para os orçamentos de saúde e educação e pau no BPC. Estava evidente ali. Então, esta foi a entrevista dele no dia 14. Ao mesmo tempo, também no dia 14, a Simone Tebet decretou. Chegou a hora de levar a sério a revisão estrutural dos gastos, que é o mantra da Faria Lima, dos banqueiros. Revisão estrutural, ajuste estrutural. O que quer dizer isso? É constitucionalizar a austeridade. É o que eles estão querendo. Em vez de constitucionalizar o Bolsa Família, o BPC, transformar em políticas de Estado aquilo que são políticas públicas, não. Quer transformar em política de Estado a austeridade fiscal que garanta não haver gastos expressivos com os mais pobres e os recursos do Estado sendo drenados abertamente, cada vez em maior volume, para os ricos do país, para os bilionários, milionários, muito ricos e ricos.
Porque não tem nada, né? Não tem uma palavra dele sobre a questão dos juros da dívida. Nada. Não se toca no assunto. Nesta entrevista, inclusive, da Simone Tebet, a equipe dela vazou para a imprensa que estava na hora que o Haddad não tinha falado na entrevista, que estava também na alça de mira do pacote o seguro-desemprego e a multa de 40% do FGTS. Né? Vazou pela equipe dela nesta entrevista. Aí o que acontece? Isso dia 14. 2 dias depois, o Haddad vai de mão dadas, levando os maiores banqueiros do país para aquela reunião com Lula, no dia 16 de outubro. Então, a entrevista sai na segunda, dia 14. 2 dias depois, o Haddad vai com os banqueiros encontrar com o Lula. Alguém acha, olha só, alguém acha que essa reunião foi articulada na segunda? Na segunda, o Haddad ligou para o Lula e fala: presidente, vou levar os banqueiros aí. É claro que essa reunião já estava armada antes, estava armada há tempos, essa reunião já estava armada. Ou seja, quando Haddad deu a entrevista dia 14, ele estava em mente que ia ter a reunião com os banqueiros. Fez parte do projeto de arrancar o pacote, a entrevista e a reunião. Foi o mesmo movimento, foi um movimento articulado. A entrevista para Mônica Bergamo e a reunião com os banqueiros foram 2 peças do mesmo movimento que a Haddad estava realizando. E aí, o que acontece na reunião? Os banqueiros vão lá e falam: tem que fazer o pacote, tem que aprofundar o teto de gastos, tem que cortar gastos, tem que ir para cima dos pobres. A reunião durou 2 horas. E mais, como a gente antecipou aqui, entre o dia 4, entre o dia 14 e o dia 16, no dia 15, na véspera da reunião, a equipe do Haddad vazou. É uma cara de pau de cinismo, é impressionante. Que os banqueiros iriam elogiar o Haddad com o Lula. Dito e feito, no dia seguinte eles foram lá e elogiaram. Só faltou sugerirem uma estátua para o Haddad na esplanada dos ministérios, como o melhor ministro da Fazenda da história do país. Tudo armado, gente, tudo armado. Não se iludam. Então, isso no dia 16. Aí, passa uma semana, o Haddad vai para Washington, para a reunião da FMI. Na reunião da FMI, né, não tem, a questão da dívida não existe, né? Os governos do PT construíram uma reserva, inclusive está no auge as reservas internacionais do Brasil, que não tem mais a coisa de pires na mão, né? O presidente Lula se orgulha disso, né? De pires na mão pedir dinheiro para a FMI. Mas o FMI jogou pressão em cima da Haddad, falando: precisa aprofundar o teto de gastos, precisa aprofundar a austeridade fiscal. Aí o que o Haddad faz? O Haddad sai da reunião, essa entrevista, inclusive, é ali na saída do encontro dele com a cúpula do FMI. Ao lado dele ali está o Roncalha, né, o economista Roncalha. O Roncalha é interessante que no começo ele era contra o arcabouço fiscal, depois virou a favor e hoje é o representante do Brasil lá no Banco Mundial. Pois bem, vamos lá. Então, dia 22 de outubro, então praticamente uma semana seguinte, né, na terça-feira da semana seguinte à entrevista com a Mônica Bergamo e a reunião com os banqueiros, ele vai para a FMI, leva a prensa do FMI em relação à questão do que eles chamam de dívida pública, a exigência de um pacote de austeridade, e ele sai para lá na cara dura e dá uma entrevista dizendo de que ele, em função, porque o FMI apresentou projeções apocalípticas, né, em relação à dívida pública brasileira, claro, né? Aí ele falou: não, nós vamos fortalecer o arcabouço fiscal. E já disse: quando eu voltar ao Brasil, eu vou sentar com o presidente Lula e nós vamos fechar o pacote. É assim. Pois bem, aí ele volta para o Brasil. E aí a coisa se aprofunda. Aí aquilo, ele, em diálogo permanente com os banqueiros, não estou dizendo que ele estimulou, mas ele sabia. Ele sabia, gente. Eu vou mostrar a sequência de diálogos dele com a Faria Lima. Aí começam a chacoalhar para valer, né, a economia para arrancar o pacote. Então, na sexta-feira, dia 1 de novembro, tem uma alta brutal do dólar. Brutal do dólar. O dólar vai para 5,87, quase, faltou
se chegasse a 5,88, tinha chegado no recorde da pandemia. Olha só. Eles não têm nem dó nem piedade. E eles sabem que essa elevação do dólar, se for mantida, vai causar inflação, que vai castigar os pobres. Eles não vão ser castigados pela inflação, evidentemente. Eles estão nem aí, dane-se os pobres. Dane-se o país. E aí eles elevam o dólar a isto, e evidentemente, né, que a mídia liberal chacoalhando, né? Crise da dívida, e aí vai. Aqueles maior agitação. Aí o que acontece? O Lula manda o Haddad no domingo, sai a notícia que o Haddad tinha suspendido a viagem dele para a Europa. Ele ia ficar na primeira semana de novembro, a semana inteira na Europa. Diálogo lá com ministros das finanças de países europeus. Ele cancela a viagem por ordem do Lula, que fala, vamos... Francisco está dizendo, isso aí é terrorismo. O que a gente está assistindo, assistiu e está assistindo, é um verdadeiro terrorismo da Faria Lima, em aliança com o ministro da Fazenda, contra o país, contra o presidente da República e contra o governo eleito em 2022. É disso que se trata, não é de outra coisa. Não é de outra coisa. Então, aí, na sexta-feira, tem esse chacoalhão do mercado. Na sexta-feira também, o presidente do Bradesco, vocês estão vendo aí, o Marcelo Noronha, todo bonitinho, né, com essa uniforme agora do mercado. Ele tinha estado naquela reunião, né, do dia 16. Aí ele sai uma entrevista com ele, na mesma sexta, no mesmo 1 de novembro, sai uma entrevista dele para o Estadão dizendo, chegou a hora e estão dizendo e vão fazer, já dizem, temos garantia, o Haddad já garantiu, vai sair o pacote. Podem ficar tranquilos. Meus colegas banqueiros, investidores, ricos, muito ricos, milionários, fiquem tranquilos que já está combinado com a Haddad, vai sair o pacote. Na sexta-feira, então, sai. A bolsa cai, o dólar sobe brutalmente e o presidente do Bradesco anuncia, fiquem tranquilos que vai cair. Vai sair, é uma forma de pressão. Aí, no domingo, o Haddad, então, cancela a viagem à Europa, e aí no próprio domingo já sai o seguinte, olha, isso não é suficiente para cancelar, para tranquilizar o mercado e frear o dólar, dizem analistas. Quem são os analistas? São os porta-vozes da Faria Lima. Já no próprio domingo, quando sai a notícia do cancelamento da viagem, já sai, não é suficiente. Já saiu o pacote. E aí o que acontece? Segunda-feira, dia 4, a reunião do Haddad. Aí segunda-feira continua a pressão. Segunda-feira a segunda-feira é aberta com esse editorial do Globo, dizendo é preciso desvincular o BPC e a aposentadoria do salário mínimo. Segunda-feira, nós abrimos o dia assim. Então, vamos lá. Vamos de novo na sequência, né? 14 de outubro, a entrevista para Mônica Bergamo. 16 de outubro, a reunião com os banqueiros. Dia 22 de outubro, a ida do Haddad no FMI, que sai com um recado dizendo, podem ficar tranquilos, eu vou para o Brasil e vou dobrar o presidente Lula, vou convencer o presidente Lula que vão soltar o pacote. Dia 16. Dia 22 de outubro. Aí, na semana seguinte, dia 1 de novembro, sexta-feira, essa alta especulativa absurda do dólar, e mais a entrevista do presidente do Bradesco dizendo que vai sair o pacote. No domingo, né, diante dessa alta, o Haddad cancela a viagem. Na segunda, a segunda é aberta com o editorial do Globo. Deixa eu ver aqui. Tem superchat aqui, deixa eu dar uma paradinha, já continuo. A Cecília Manso dizendo, nossa, tudo isso é seríssimo o que está acontecendo. E a Daiane sugerindo chamar a Fatorelli para falar sobre a auditoria da dívida. Vamos fazer isso sim. Então, a segunda-feira, dia 4, né? Estamos falando dessa semana agora já, né? Na segunda-feira é aberta com esse editorial do Globo e, na sequência, a reunião do Haddad com Lula, que tinha sido combinada no domingo. Que o Haddad soltou para o mercado, vai sair o pacote nessa reunião. Então, vai ele, a Simone Tebet, as equipes do Ministério da Fazenda e do Planejamento, a cúpula, mais o Rui Costa,
para sair de lá desta reunião na segunda-feira. Gente, estava certo, isso estava certo. Para sair dessa reunião, o pacote de austeridade, com tudo aquilo que o Haddad prometeu. BPC, seguro-desemprego, multa de 40%, fim do piso constitucional de saúde e educação. Aí o que acontece? O Lula olha e fala, opa, porque o Lula sabe como é que a coisa funciona. O Haddad não sabe. Vamos lembrar o Haddad de 2013. Essa história de 2013 precisa ser contada. Essa história precisa ser contada. A explosão de 2013, um dos responsáveis pela explosão foi o prefeito de São Paulo, que se recusou a atender uma justíssima reivindicação dos estudantes e revogar um aumento de 20% na tarifa do ônibus. E aí teve a explosão que a gente viu em 2013. Alguém lembra quem era o prefeito de São Paulo? Pois é, ele mesmo, Fernando Haddad. Fernando Haddad estava contratando uma explosão política e talvez social do país. Está contratando. O Lula falou, não, peraí, calma lá. Né? O Haddad foi para lá achando que com essa ilusão, com essa ideia, não, eu vou sentar, eu, Simone Tebet e a Esther Dweck, também estava na reunião, desculpa, né? O Rui Costa fica mais assistindo essas reuniões. Eu vou sentar com o presidente e nós vamos redesenhar o Brasil. É assim que ele foi para a segunda. Ele garantiu aos banqueiros que saíam na segunda com o pacote. Inclusive era isso, porque os banqueiros não estavam apenas exigindo o pacote, estavam exigindo o pacote na segunda. Logo depois das eleições. Na segunda-feira, pacote. Não é só o conteúdo, era o prazo. E eles vinham a chacoalhada na sexta-feira para dizer, ou sai o pacote segunda, ou a gente vai transformar o Brasil no inferno, como se o Brasil já não fosse um inferno. Aí o Lula olha aquilo e fala, não, ele sacou a crise, a crise que ele abriria, que o Haddad abriria no país com aquele pacote que ele levou para lá. E aí o que ele faz? Ele fala, não, pera lá, chama os ministros da área social. E aí vão para lá o Camilo Santana, a Anísia e o Luiz Marinho, que não estavam convocados, não estava prevista a reunião. Então, na segunda-feira, que era para durar 2 horas, né, como essa de ontem, vai durar 8 horas. E aí começou. Aí começou a entrar areia, né, na engrenagem de Fernando Haddad com os banqueiros. Mas não é isso. Quando chega na quarta-feira, isso foi na segunda, na quarta-feira, tome mais uma. Sai a reunião do Copom com essa cacetada na taxa de juros. A taxa de juros vai para 11,25, uma taxa de juros acertada entre o atual presidente, o Campos Neto. Agora ninguém mais mete o pau no Campos Neto, porque na verdade ele manda meio, né? É ele com o Galípolo. Então, num acerto, numa combinação entre os dois, e alguém tem dúvidas de que o Haddad não estava sabendo, não participou, por sinal, o Galípolo estava com a Haddad lá em Washington, naquela reunião com a FMI. Estava lá, na reunião com a FMI. Aí, ele solta essa cacetada. Qual é o objetivo dessa cacetada? Além deles aumentarem ainda mais os lucros deles, com os juros do título da dívida. É dizer, ou sai o pacote, ou nós vamos mandar os juros para o mundo da lua. E é assim, gente, é descarado, não é uma coisa que é feita às escondidas. Olha isso aqui. Essa é a nota do comitê do Banco Central, nós lemos aqui na quinta-feira. Olha a nota. O comitê reafirma que uma política fiscal crível, ou seja, que tenha pacote, e comprometida com a sustentabilidade da dívida pública, que eles acham que é um absurdo, né? Uma dívida pública de 78% do PIB, a dívida pública brasileira, que é muito menor que a dos Estados Unidos, que é da França, que é do Japão, que é da Alemanha. É um negócio absurdo, né? Para eles. Loucura isso. Não tem país que cresça sem fazer dívida pública, não existe. É um mito que o Haddad tenta vender, comprado, que é um mito neoliberal, que o Haddad tenta vender ao Brasil, que o Brasil vai crescer com base em investimento privado. Não vai, não vai. Né? O que tem de privado no Brasil são esses caras mamando nas tetas, né, da nação, ganhando sobre os juros da dívida. Então aí o Copom, então diz, aumentamos. Por que a gente aumentou? Porque precisamos de uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com a apresentação e execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal,
Lembra que eu falei lá atrás? Qual é o mantra que a Faria Lima passou a assumir? E aí o Valor Econômico, o Globo, a Folha, é ajuste estrutural, corte de gastos estruturante, ou seja, ir para a Constituição. E aí, o que o Haddad vinha falando? Duas PECs, que o pacote dele ia sair com duas PECs para mudar a Constituição. Ou seja, transformar em política de Estado a austeridade, que é o que eles estão dizendo aqui. Contribuirá para a ancoragem das expectativas de inflação, ou seja, para acalmar o mercado, e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, e, consequentemente, impactando a política monetária. Consequentemente, impactando a política monetária. O que o Copom disse? O que a dupla Campos Neto e Galípolo disseram ao governo e ao país? Se fizer o ajuste, a gente tem possibilidade de baixar a taxa de juros. Se não fizer o pacote de austeridade, não vai baixar a taxa de juros, não, ela vai continuar aumentando. Uma ameaça, uma chantagem contra o país, abertamente. Então, é chantagem da Faria Lima, é chantagem do Banco Central, e aí o porta-voz da chantagem é o Fernando Haddad, no Ministério. Então, ontem teve a nova rodada de reunião, que o Haddad, mais uma vez, pretendia que fosse uma reunião só dele, Simone Tebet, Esther Dweck e Rui Costa com o presidente Lula. Não rolou. Então, a reunião, como eu disse, era uma reunião para durar 2 horas, durou 8 horas, e mais uma vez ontem, quinta-feira, foram chamados todos os ministros da área, ou quase todos os ministros da área social afetados pelo corte. A reunião durou 8 horas, não teve uma entrevista, não teve nada, um clima de tensão absoluto, absurdo no governo, e aí a contrapressão, né? As centrais sindicais, o José Dirceu, os próprios ministros, começou a contrapressão, aquela pressão combinada de Haddad com a Faria Lima. E aí, ontem, enquanto a reunião rolava, mais pressão. Deterioração do cenário faz o mercado esperar Selic em torno de 13%, gente. 13%, manchete do Valor Econômico. Vocês veem que é tudo muito articulado? É tudo um processo? É todo um movimento? Então, o Copom, na quarta, diz que se não tiver o pacote, a taxa de juros vai continuar aumentando. Na quinta-feira, os analistas da Faria Lima já falam, vai chegar em 13. Ou sai o pacote ou vai chegar em 13. Que é a pressão com a qual a Haddad conta para tentar arrancar o pacote do governo. Não deu certo. Não deu certo. A reunião, como eu disse, durou 8 horas, sem qualquer conclusão, e mostramos a agenda do presidente Lula. Aqui mais cedo, vai continuar hoje, o negócio vai longe, né? Os embates irão longe, e aí começou a vazar, deixa eu só botar aqui, então, a agenda do presidente Lula, está aqui hoje, a partir das 14 horas, vai estar, então, Lula, Alckmin, Rui Costa, Fernando Haddad, Camilo Santana, Luiz Marinho, Nízia Trindade, Simone Tebet, Esther Dweck, Paulo Pimenta, e aí vem a secretária executiva da Casa Civil, a Miriam Belchior, o secretário de Política Econômica da Fazenda, o Guilherme Mello, e o secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti. Então, acabou. A ideia do Haddad de sentar em petit comitê e mudar a história, redesenhar a história do Brasil sem ter sido eleito para isso, junto a 4 mãos com os banqueiros, não rolou. Aí começou a vazar, não teve nenhuma, como eu disse mais uma vez, não teve nenhuma informação técnica, nenhuma coletiva, nenhum anúncio formal, vazou só o seguinte, o seguro-desemprego está preservado, já não vai entrar na dança. Então, já começou, né? Está fazendo água o pacote, que nem ia ser aprovado no Congresso. A Haddad está delirando, achando que ia aprovar um pacote desse tamanho, desta magnitude lá no Congresso Nacional. Agora, isto não começou com a entrevista do Haddad para Mônica Bergamo em 14 de outubro. Isto vem desde o começo, é algo que os economistas de esquerda vêm alertando. O Haddad tentou desmoralizá-los. O Haddad fez ligações para muita gente, formadores de opinião na mídia progressista, para tentar desmoralizar esses economistas de esquerda, que lá
começo do ano passado, nós registramos aqui no Fórum Café, em março do ano passado, que, olha, eles estão se preparando para acabar com o piso constitucional da saúde e da educação. E eles diziam que era mentira, faziam ironia, diziam que esses economistas não entendiam coisa nenhuma de política econômica, que eram os ignorantes. Mas eles era tudo cortina de fumaça, eles sabiam que ia precisar atacar os pisos constitucionais. Estava no programa, faz parte da concepção do arcabouço fiscal, o ataque a todos os direitos e o estrangulamento dos recursos para os mais pobres do país. Está na gênese, é o DNA do novo teto de gastos e do arcabouço fiscal. E a coisa foi escapando. Era assim, eles faziam essa cortina de fumaça, mas ao mesmo tempo o segundo escalão do Ministério da Fazenda já ia plantando, já ia colocando, já ia cultivando a ideia em diálogo com o mercado financeiro. Olha isso aqui, ó. Março de 2023. Gente, pelo amor de Deus. Março de 2023. Esse que você está vendo aí é o Rogério Seron. O Rogério Seron é um cara poderoso no governo. Um cara poderoso no governo. Ele é o secretário do Tesouro. Um dos caras tops do segundo escalão do Ministério da Fazenda. Braço direito do Haddad. Acompanha o Haddad desde a prefeitura. Estava lá no Ministério da Educação. Braço direitíssimo do Haddad. Em março, ele dá uma entrevista para dizer que o governo iria enviar uma PEC, portanto, uma proposta de emenda constitucional, no segundo semestre de 2023, para mudar os pisos de saúde e educação. Então, veja que esta articulação, essa armação, não surgiu agora, é algo que vem crescendo desde o começo do governo, desde que o pacote foi editado. Desde que o arcabouço foi editado. É uma articulação. E isso vem num processo também de aprofundamento das relações da equipe econômica com o sistema financeiro. Acho que cheguei a comentar outro dia aqui. Entra lá no YouTube. Vai lá, BTG Pactual, YouTube. Aí você entra no canal do BTG Pactual no YouTube e digita Fernando Haddad. Meu, cama e mesa. Peguei 4. Tem mais 4. Tem mais 4. O Haddad não sai de lá. Por sinal, não é só de lá. O BTG é o preferido do ministro da Fazenda. Mas ele está também no Bradesco, está também nos eventos do Itaú, está também nos eventos do Santander, está nos eventos da Febraban. Aqui, é uma atrás da outra. E ele passava horas. Então, lá, em perspectiva da economia brasileira, Macro Day, estrela Haddad, 2024. Agenda Econômica 2024. Haddad. Veja, gente, olha aqui. 50 minutos de bate-papo. 50 minutos de bate-papo com os banqueiros, com o BTG. Esse que está aí com ele é o Mansueto Almeida. Mansueto Almeida, ele foi do governo Bolsonaro. Foi do governo Bolsonaro. Né? É importante que se diga, ele fez parte do governo, quando o Meirelles foi ministro da Fazenda também, no governo Lula. Depois ele virou secretário, essa função que o Seron ocupa, ele foi secretário do Tesouro durante o governo Bolsonaro. Saiu do governo para ser o quê? Para ser sócio do BTG Pactual. Olha só. Né? Olha como as coisas funcionam. Então, ele era o anfitrião, o mestre de cerimônia, porque não é o patrão, né? Não é o patrão, não é o André Esteves. O André Esteves ia lá fazer uma conversinha, uma abertura, elogiava o Haddad, ele é o principal articulador do Haddad no sistema financeiro, entre os banqueiros. Tá? Mas aí ficava o diretor, né? Mas ele é sócio do BTG Pactual atualmente. Então, é o interlocutor do Haddad lá nas reuniões, nas lives, é o Mansueto. Aí lá, CEO Conference 2023, perspectiva da economia brasileira, Haddad. Vocês veem, né? 51 minutos, 53, 50. Cenário político e econômico, Haddad.
né? E como eu disse, a Haddad tem uma predileção pelo BTG, tem uma relação mais aprofundada com o BTG, mas participou igualmente de eventos similares no Itaú, no Bradesco, no Santander e nem só nos bancos, né? Na XP também, né? Em corretora também ele andou participando. Aí o que acontece? Enquanto aqui se fez esse movimento, o Copom, de ajudar a enfiar a faca no pescoço do governo e da sociedade brasileira, exigindo o pacote de austeridade sob a chantagem de aumentar a taxa de juros, lá nos Estados Unidos, o movimento foi o contrário, né? O Banco Central dos Estados Unidos reduziu em 0,25, aqui aumentou em meio, a taxa de juro que fica lá entre 4,5% e 4,75%, a Selic deles. A nossa aqui está em 12. 12. A inflação não está diferente, não, lá e aqui. Bom, foi a segunda queda consecutiva depois de 4 anos que a taxa de juros tinha ficado em 5%, lá sem se mexer. Esse que vocês estão vendo aí é o Jerome Powell. Então, diminuiu a taxa de juros, o que era esperada a diminuição. Ninguém contava uma alta, mas olha como abre a ata do nosso Copom aqui, do Banco Central. Olha como é que abre. Então, pilantragem. O ambiente externo permanece desafiador em função principalmente da conjuntura econômica incerta dos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre o ritmo de desaceleração da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Eles entraram com essa cascata de que o Fed poderia aumentar a taxa de juros para justificar o aumento da taxa de juros aqui. Todo mundo sabia que não ia aumentar. Eles abriram a nota do Copom com essa mentira óbvia. E aí, no dia seguinte, tem a redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Deixa eu ler alguns comentários aqui e vamos caminhando para o encerramento deste tema, que eu quero conversar com o Yuri sobre o cenário internacional. Vamos lá. O Júnior, quando a gente esperava a revogação da destruição das medidas trabalhistas, a Haddad propõe um avanço de destruição total. E o Rodolfo está propondo colocar o Zé Dirceu no Ministério da Fazenda. Não precisa ser economista para estar no Ministério da Fazenda. Não precisa mesmo. Então, e aí o cenário é esse, né? Os chargistas são sempre muito sintonizados com o cenário e a conjuntura. A gente tinha mostrado essa charge aqui do Zé da Silva, né? Debaixo do viaduto, um casal dialogando. Estou com fome. E aí diz a mulher, e o homem fala baixo para não assustar o mercado. É isso, né? Não pode assustar o mercado, de jeito nenhum. O viaduto de baixo ali da Faria Lima, né? E aí a mesma coisa, né? Num viaduto, numa casa muito pobre. Mulher, você sabe o que é PIB? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Foi o tema nosso ontem aqui, né? Aquele artigo que eu fiz, da Maria da Conceição Tavares, né? Que o governo Lula, infelizmente, não tem escutado. O povo não come PIB, o povo come alimentos. E a destruição segue, né? 2 dias atrás, o STF flexibilizou a contratação do serviço público e está acabando com a estabilidade no serviço público, dizendo, pode virar todo mundo CLT. Não vai precisar mais ter reforma administrativa, que o Lira estava querendo uma reforma administrativa para fazer isso. O STF já fez. O STF é um protagonista do aprofundamento das reformas neoliberais no Brasil. Não nos iludamos em relação a isso. Não nos iludamos. Aprovaram por 8-3. O que foi isso? Foi uma ação conjunta do PT, do PDT, do PCdoB e do PSB que questionaram uma emenda constitucional do governo FHC, que tinha sido aprovada em 98, permitindo, então, o fim do regime único de contratação para o funcionalismo público e a entrada de CLT. Tá um negócio, assim, um cliente terceirizado no serviço público aqui em Brasília, chocante. Essa nota, olha que interessante, quem assinou a proposta de emenda constitucional em nome do governo e enviou para o Congresso, Nelson Jobim, mesmo, que depois foi o ministro do Supremo. Malandro. Bresser Pereira,
Surpresa, né? José Serra. O STF aprovou por 8-3. A relatora foi a Carmen Lúcia, que propôs acolher, ou, portanto, que o tribunal, o STF, julgasse esse apelo feito pelos partidos políticos. Ela foi derrotada numa articulação liderada por ele, o milionário Gilmar Mendes, multimilionário Gilmar Mendes, na verdade, né? Vamos lembrar sempre que ele, em 2017, pagou 12 milhões de reais, ele deu no bolsinho do Gonê para comprar a participação do Gonê no IDP, que é o Instituto de Faculdades, conglomerado de faculdades dele. 12 milhões, eu mostrei ontem aqui, né? O Gonê, acorda, Gonê. Gonê, fora o salário, ele dormindo, sem fazer nada, se ele botou aqueles 12 milhões... Não, se ele tivesse recebido hoje, porque agora já é muito mais do que 12 milhões, né? Se ele hoje tivesse recebido 12 milhões e botasse lá nos títulos da dívida, ele estaria recebendo 80 mil, 70 mil reais por mês. Gente. Não é brincadeira, não. Né? Do Gilmar Mendes. Então, Gilmar Mendes é que liderou a derrota da Carmen Lúcia, dizendo o seguinte: o STF não vai analisar. Não vai analisar. Ou seja, fica valendo a PEC. Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Barroso, aí os outros dois já eram esperados, né? Nunes Marques e André Mendonça, e mais o Toffoli também, esperadíssimo, 8-3. Né? Essa derrota para a continuidade da demolição da legislação trabalhista do país. Né?